Depois do sucesso da série Dahmer, baseada em fatos criminais, a Netflix lançou uma minissérie documental informativa sobre o caso Dahmer e que se faz importante para ajudar o espectador a compreender certos temas que tinham ficado controvertidos, no sentido de se certos fatos teriam acontecido daquela forma ou se era uma ficção, como por exemplo o caso do Tonya Hughes e o Jeffrey Dahmer, que havia levantado toda aquela dúvida se eles se conheciam previamente, se eles tinham tido uma relação. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu comento sobre a nova minissérie documental da Netflix, conversando com o serial killer, o canibal de Milwaukee. E antes de prosseguir esse vídeo, já convido a você a se inscrever aqui no canal se ainda não está inscrito, porque toda semana eu posto aqui novidades de filmes e séries. Essa é uma minissérie dirigida por Joe Boland, eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele. Ele também dirigiu outras minisséries documentais de true crime, como a do Ted Bundy e do John Wayne Gacy. Ambas as séries estão disponibilizadas também na Netflix. A minissérie Canibal de Milwaukee contém 3 episódios de aproximadamente 1 hora e há depoimentos atuais, inéditos, fornecidos à Netflix, de profissionais da saúde, psiquiatras, psicólogos que atenderam o Dahmer, profissionais jurídicos que foram responsáveis pelo caso do Jeffrey Dahmer, inclusive uma advogada do Dahmer. Ela forneceu um áudio exclusivo à Netflix que ela havia gravado com ele, além também de depoimentos de um vizinho do apartamento de Jeffrey, 2 amigos das vítimas e de jornalistas. Todos eles relatam o impacto que eles tiveram quando vieram a saber de todas essas atrocidades que o Dahmer tinha cometido. Essa é mais uma série centrada no Dahmer, em que conta sobre a história da prisão dele, confissões que ele fez e também sobre o modus operandi dos crimes que ele praticava. Além também de a série ela questionar o diagnóstico psicológico de Dahmer, porque para o advogado dele ele tinha algum tipo de insanidade. Então aqui nós temos profissionais da saúde que conversaram com Dahmer, que cuidaram do caso dele, e eles relatam assim as suas conclusões. Mas em algumas partes dos episódios também, a minissérie ela conta a história de algumas das vítimas, como elas vieram conhecer o Jeffrey e como todo o crime teria acontecido. Algumas dessas vítimas, como o Stephen Hicks de Stephen Tuomi, o Jamie Dockstader, o Anthony Sears, o Edward Smith, o Tony Hughes e o Conner Sanfone. Em relação ao Tony Hughes, a série acabou respondendo uma questão que havia sido levantada no episódio 6. Se o Tony ele conhecia o Jeffrey, já que a série ela acaba mostrando uma aproximação entre os dois, como se eles já se conheciam antes, como se eles tivessem tido uma relação. E aí surgiu essa dúvida se aquilo havia sido uma ficção ou se foi de fato uma realidade. E aqui a gente tem um depoimento inédito do Mike Royce, em que ele afirmou que o Jeffrey e o Tony se conheciam há muito tempo e que o Tony tinha dito a ele que ele teve sim uma relação com o Jeffrey. Eu não havia achado nenhum depoimento antes dessa minissérie de amigos do Tony em que eles afirmassem que o Tony tinha tido sim uma relação com ele ou que eles se conheciam antes. Só achei que talvez, de acordo com o depoimento da mãe, que eles fossem amigos e que talvez o Tony tivesse trabalhado para ele. Então, o que eu li, assim, em alguns sites é que alguns amigos levantaram, mas aí eu não sabia de onde esses sites tinham tirado essa informação, já que não eram sites, assim, profissionais e eu não conhecia. Então, agora a Netflix traz esse depoimento exclusivo do Mike Royce em que ele afirma isso. Então, a gente tem um indício de que os dois tiveram sim essa relação e por isso a Netflix teria abordado daquela forma a relação entre os dois. E a série também, ela respondeu outras questões que eu havia ficado com dúvida se era ficção ou realidade, como o caso do manequim, que eu achava que tinha sido algo criado pela série, mas que de fato aconteceu. Então, essa é mais uma série informativa, como eu havia falado no início, sobre o caso Dahmer, em que ela traz mais depoimentos de profissionais. Aqui a gente só conta com 2 amigos de algumas das vítimas, em que eles relatam sobre aquele sentimento de culpa, relatam também como eram essas vítimas,
a saudade que ficou, a indignação também diante disso tudo, mas a série ela não vai contar com depoimentos de familiares das vítimas. Então acabou sendo mais para mostrar como o crime teria acontecido. Diferente, por exemplo, da minissérie da Daniela Pérez, em que foi uma série informativa, mostrou como tudo aconteceu, mas também foi uma série muito emocionante porque trouxe depoimentos dos familiares da Daniela. Isso permitiu que a gente conhecesse mais sobre a vida da Daniela, não só como o crime aconteceu. A série contou com depoimentos tocantes, principalmente em relação ao depoimento da mãe, a Glória Pérez, e também do ex-marido da Daniela, o Raul Gazzolo. E você já assistiu ao documentário? O que você achou? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê então até o próximo vídeo.